Meu nome é Teacher Michael e você está na aula de preparação para a sua viagem. O título desse curso, desse pacote que a gente faz, né, antes do aluno viajar, fazer uma viagem internacional, se chama Preset. O que o Preset significa? Preset significa uma pré-configuração, ou seja, algo que já é pré-definido. Então você está se pré-configurando, se pré-definindo para você fazer a sua viagem internacional. E o primeiro assunto que a gente vai estudar aqui nessa aula de hoje são os greetings. Greetings and introductions. O que isso significa? O greetings e o introductions, ele tem por objetivo tratar com uma questão das introduções ou com a questão da iniciação de um diálogo em inglês. Então isso é fundamental porque muitas vezes você vai iniciar o diálogo com pessoas que estão ali para ser o seu guia turístico ou pessoas que estão ali dentro do seu grupo e você vai precisar perguntar alguma informação. Então você ter a questão dos greetings e dos introductions, você está pré-configurado, sabendo pré-definidamente o que você vai falar é muito importante. Então é isso que a gente vai tratar aqui nessa aula de hoje. Então fica comigo e antes da gente começar a nossa aula, eu vou explicar para você como a nossa aula funciona. Bem, a nossa aula ela funciona em 3 etapas. A primeira etapa é a explicação. Eu vou explicar para você o assunto dentro de um contexto, vai haver um áudio que vai rodar dentro desse contexto para você ver o que essas pessoas elas estão falando umas com as outras, ligado a esse assunto da aula. Depois, você vai poder pôr isso em prática junto comigo, é bem tranquilo, bem dinâmico, e eu vou explicar como é que é essa questão de pôr em prática durante esse momento da aula, é bem massa, bem tranquilo. E a próxima etapa é com você. Você é quem vai pôr em prática esse desafio. Eu sugiro você a não pular essa aula aí para outra, faça cada uma dessas etapas com calma. Lembre-se, o aprendizado do inglês ele não é uma corrida de 100 metros rasos, que você já dá o seu gás desde o início. Não sei se você já viu esse tipo de corrida, mas nessa corrida o atleta ele dá o gás logo no início e ele já chega no seu destino rapidamente. Mas em relação ao inglês, você precisa entender que é uma maratona. E numa maratona, se você corre como se fosse nos 100 metros rasos, se você já dá todo o gás logo no início, você não tem força para poder chegar até a linha de chegada. Então, é muito importante você manter o ritmo, porque é assim que os atletas vencem numa maratona, quando eles conseguem manter o ritmo. Então, mantenha um ritmo, mesmo que você não consiga fazer essa aula toda hoje, faça até a metade, deixe para fazer a metade no outro dia que você tiver mais disponibilidade, mas a ideia é que você não deixe a peteca cair e que você mantenha o ritmo para que seja possível você aprender da melhor forma possível e absorver, que é o mais importante, porque não adianta você pegar um monte de informação e não conseguir absorver essa informação com qualidade. Então preze mais pela qualidade do que pela quantidade. Tá ok? Então vem comigo que agora a gente vai aprender sobre greetings and introductions. Então vamos lá. Bem, a primeira parte aqui, como vocês podem ver, existem 2 pessoas, elas estão se conhecendo pela primeira vez e uma vai dizer algo para a outra, então a gente vai ouvir esse diálogo agora em inglês mesmo e eu quero que você preste bastante atenção para entender o contexto, tá ok? Eu sei que talvez você não vá entender o que eles estão dizendo, mas talvez você já entenda, talvez você tenha alguma noção, mas vamos só ouvir. É importante a gente entender primeiro apenas ouvindo. E só antes de dar o play aqui, eu quero que você preste atenção no título. O título quer dizer Introducing Yourself. O que é isso? Essa palavra self aqui você já deve ter visto nos restaurantes. Não sei se você está lembrado desse nome, quando a comida é você mesmo quem serve no seu prato. É um serviço self-service. Então, até o inglês está no nosso dia a dia, talvez a gente nem saiba.
Então tem palavras que a gente já absorveu já e nem precisa traduzir. Se eu falar para você o que é self-service, você muito provavelmente vai entender o que é num restaurante, no contexto de restaurante. E nesse caso aqui não tem nada a ver com a questão de restaurante, mas tem a ver com você mesmo. Então, yourself quer dizer você mesmo. Esse é o significado de yourself, você mesmo. Então, é apresentando você mesmo. Então, é isso que quer dizer que esse título, Introducing, ele tem esse sentido de apresentar-se. Então, apresentando você mesmo. Então, vamos lá, vamos ouvir esse diálogo. Vou dar play aqui. Eu quero que você preste bastante atenção. Introducing yourself. Hello, I'm Simon. Hi, Simon. My name is Chen. Nice to meet you. Nice to meet you too. Ok? Então, nós simplesmente ouvimos. Essa é a primeira parte. Então, vamos entender o que foi que o Simon e o Chen falam para o outro aí, nesse momento de introdução. Então, a primeira palavra que já é falado logo de cara é hi. E antes da gente dar prosseguimento, eu quero explicar algo para você. Eu vou colocar a palavra como se escreve em inglês, logo de primeira. A tradução vai ficar entre parênteses. E a pronúncia, aqui depois desse traço, vai se referir, a gente vai ler como se fosse no português. Certo? E o H no inglês, ele tem esse som de H na maioria das palavras. Então, se você for com esse pensamento de que o H tem um som de H, você não vai errar na maioria das vezes. É quase 100% mesmo. O H tem esse som de H. Então, quando a gente pronuncia essa palavra aqui, hi, que está no inglês, pronuncia hi. A gente lê aqui, né? Hi. Como é a palavra monossílabo, eu não destaquei nenhuma sílaba para definir qual é a mais forte ou não. A própria sílaba mesmo é a sílaba forte. A gente vai fazer isso também porque você precisa pronunciar de uma forma adequada, não é verdade? Então, hi quer dizer oi, é equivalente ao nosso oi no português. A segunda palavra que a gente vê aí nesse diálogo é hello. Hello equivale à palavra olá, e a pronúncia dela, como você está vendo aqui. Ó. Lembra que o H tem som de H? Então, hello. Qual é a sílaba forte, Marco? É essa que está aqui em vermelho. Low. Então, hello. Hello. Ok? Você pode repetir, então, essas duas palavras junto comigo. Vamos lá? Hi e hello. Ok. A outra estrutura que é falada nesse diálogo é essa daqui, ó. I'm. Então, o M. Sempre quando você vê um M no inglês, você tem que terminar com a boca fechada, né? Quando o M é pronunciado, a boca tem que fechar totalmente. Então, I'm. O I quer dizer eu. E esse tracinho aqui, esse apóstrofo M, é uma contração. Acabou acontecendo a contração aí de um verbo que eu acredito que quase todo mundo que já começou a estudar inglês já estudou esse verbo. O verbo to be. Tem alguns professores que chamam de to be. Tem outros que chamam de to be, que parece o nome de uma fruta. Mas a pronúncia mais correta é to be, ok? Não chama nem de to be, nem de to be, porque é muito feio. Chame de to be, ok? Então, I'm. Então a gente lê aqui a pronúncia, lendo no português. Então, I'm, ok? Então, é isso que quer dizer esse I'm. Aí eu vou voltar aqui para você ver que eles falam isso, né? Hello, I'm, e aí ele diz quem ele é, né? Ele fala, eu sou Simon. E aí o Chen responde, Hi, Simon. Então, são essas três palavrinhas que a gente já começou, essas três estruturas que a gente já começou a aprender. E aí depois vem uma segunda aqui, que a gente vai deixar para ver um pouco mais depois, e essa daqui de baixo, que quer dizer que a pronúncia dela é nice to meet you. Vamos estudar ela, vamos lá. Então, nice to meet you. Como é a pronúncia disso? É nice to meet you. Esse to aqui é parecido um pouquinho com o nosso tio do português. Tio, a gente não fala o tio.
Também quem conhece a questão dos numerais cardinais no inglês, o número 2 em inglês é to, é a mesma pronúncia. Então, nice to meet you. E se você for pegar palavra por palavra e traduzir essa frase, você vai ter uma tradução literal. Mas se você pegar e interpretar essa frase de uma forma contextual, você vai entender que o significado dela é um prazer, eu coloquei entre aspas, né? É um prazer conhecer você. É isso que essa frase quer dizer numa interpretação. Inclusive, existe a diferença entre tradução e interpretação. A tradução não necessariamente vai gerar uma interpretação correta. Por quê? Porque se você pegar palavra por palavra e jogar no dicionário, você vai ver que tem outros significados dessa frase, nice to meet you. Mas, através da interpretação, você entende o significado dela de fato, que é um prazer conhecer você, ok? E o que diferencia essa frase dessa aqui, que tem um to no final? Esse to quer dizer também. Então, a outra pessoa ela vai repetir a mesma frase, depois que essa primeira pessoa aí no diálogo disse, né, nice to meet you, a outra responde nice to meet you, e aí acrescenta esse to, que quer dizer também. E a outra frase que nós temos aí é my name is. Então, my name is, a pronúncia dela é my name is. Ok? Então, nós vimos toda essas frases, todos esses termos, e agora a gente vai ouvir novamente, entendendo o que é cada termo, entendendo o diálogo como um todo. Então, vamos lá. Vou colocar aqui para rodar. Vamos lá. Introducing yourself. Hello, I'm Simon. Hi, Simon. My name is Chen. Nice to meet you. Nice to meet you too. Ok. Ok, muito bem. Então agora a gente vai ter a oportunidade de pôr em prática. Ok? Vamos lá. Essa é uma parte muito boa porque agora é que a gente bota a mão na massa. Então vamos lá. Eu, como teacher aqui, como você pode ver no diálogo, eu vou falar essa primeira frase e você, you, que quer dizer você no inglês, você vai falar essa segunda frase aqui. Se você ainda tem dúvida da pronúncia de cada frase, eu sugiro você voltar ao vídeo e dar uma praticada a mais para depois vir para essa parte prática aqui. Então vamos lá? Está pronto? Então vamos lá. Então, hello, I'm Michael. Agora você. Ok. Nice to meet you too. Então, pronto. Nós praticamos esse diálogo aqui entre eu e você. Ok? Isso é muito bom. Eu sugiro, se você tiver algumas pessoas próximas que saibam falar inglês, você possa também fazer isso. Ok? Para poder praticar. Agora a gente vai passar para uma forma de apresentação, que é a apresentação de outra pessoa. A gente chama isso aí de introducing someone else. Introducing someone else. Else quer dizer mais, e someone alguém. Então, apresentando alguém mais. Então, a gente vai ouvir agora. Vejam que tem frases aqui que elas se repetem. E a gente só vai introduzir umas coisinhas a mais, então vamos ouvir essa parte do diálogo. Só deixando algo claro que o livro que a gente está utilizando aqui se chama Four Corners, que quer dizer os quatro cantos. E é um livro do Instituto Cambridge, muito reconhecido. Esse instituto é responsável por fazer vários testes, como o TOEFL, o IELTS, o PET e muitos outros. Então, é uma boa referência bibliográfica para o nosso curso. Ok? Então vamos ouvir essa parte agora. Vamos lá. Page 2. Exercise 2. Introducing someone else. Chen, this is my friend, Sophia. Hi, Chen. Nice to meet you. Nice to meet you too, Sophia. Ok,
Então, nós ouvimos, na verdade, esse diálogo. Agora eu vou explicar para você o que foi a mais que veio aqui. A gente já viu hi, a gente já viu a parte também do nice to meet you e o nice to meet you too. E o a mais que nós tivemos aqui foi esse this is my friend. O que isso significa? Isso significa, o this é um demonstrativo que pode significar esse ou essa. Então é para singular, para alguém que está próximo. Então esse, essa. E my é um possessivo, que significa meu ou minha. E friend pode significar tanto amigo quanto amiga. O que eu gosto no inglês é isso, que ele economiza bastante as palavras. No português a gente tem duas formas de falar para gêneros diferentes. No inglês você pode usar a mesma forma, tanto para um quanto para outro. Isso dá uma enxugada mais até na nossa absorção e facilita a gente entender mais. Então, é isso que essa frase quer dizer. Nesse caso, como ela é a Sofia, uma mulher, então, essa é minha amiga Sofia. É isso que o nosso personagem aqui, o Simon, está falando para o Chen. Então, como é a pronúncia dessa frase? This is. Então, gente, não pronuncia o is como is. É muito... normalmente, quando alguém realmente está estudando inglês, a melhor pronúncia é is, não is. Is é um pouco feio, é mais para quem realmente não tem conhecimento, ainda não está tão aprofundado no aprendizado do inglês. Mas quem já é estudante, meu aluno, tem que pronunciar is, beleza? Para ficar um negócio bonito, um negócio legal, ok? Então, this is my friend. Eu coloquei esses dois R's aqui para ficar puxando um pouco. É o R do pessoal do sul aqui do Brasil. Quando eles falam porta, porteira, portão. Então, friend. Ok? E a frase, a palavra friend morre no D. Então, não é friendly. Não tem esse I no final. É friend. Friend. Então, D. Tem que ter esse D. Friend. E outra coisinha que a gente aprende com o tempo, não é da noite para o dia, é o fonema, o som da palavra das duas letras, né, juntas, na verdade, o TH. Eu costumo dizer que é um D soprado, então thus. Então, realmente pôr em prática. É como aquelas pessoas que têm a língua presa, que falam um pouquinho assim. Você pode pegar frases que têm bastante S. E quando você vê o S, no português mesmo, você fala com a língua presa. Então, por exemplo, essa salada está sem sal. Aí você pratica, né? Quando for o S, você coloca a língua presa. Então, essa salada está sem sal. Essa salada está sem sal. Então, this is my friend. E aí, você introduz esse friend, esse amigo. Ok? Então, basicamente é isso que nós temos de novo aqui nessa sessão. Então, vamos ouvir novamente para poder praticar. Vamos lá. Exercise 2. Introducing someone else. Chen, this is my friend, Sophia. Hi, Chen. Nice to meet you. Nice to meet you too, Sophia. Ok. Então, agora a gente vai avançar um pouquinho mais para algo para a gente poder já encerrar a nossa aula. Dentro da parte de greetings, que são essas saudações, existem algumas palavras que nós podemos usar para quando não entendemos algo que alguém diz. Então, por exemplo, você pode usar excuse me. Excuse me. Veja que a sílaba forte é o Q. Excuse me. Excuse me. Então, é bem formal. Quando você não entende o que a pessoa disse, você... Excuse me. Então, você pode usar excuse me. Que seria equivalente a um com licença ou licença.
Eu sei que não faz muito sentido, mas seria a tradução mesmo literal para excuse me. Inclusive, quando você quer pedir licença para alguém, você pode dizer também excuse me para poder passar. Ok? Outra palavra é pardon. Pardon, que quer dizer perdão, literalmente, se a gente fizer uma tradução literal, é usado formalmente quando você não entende o que a pessoa disse. Então, a sílaba forte é par. Lembre-se que o R, eu esqueci de colocar aqui, mas o R ele tem um som de aquele R mais R. Então, pardon, pardon, pardon. Então, pardon. É isso que quer dizer o pardon. A gente ouve bastante o what, inclusive do aplicativo WhatsApp, esse mesmo what aí. A pronúncia, inclusive, é essa aqui, o what. Morre no T, não é what, é o what. Então, é bem informal mesmo. Se você não entender, você pode usar isso entre pessoas conhecidas. Não use com pessoas desconhecidas, porque pode soar um pouco rude. Você usar what, que é realmente algo, por mais que seja comum, ver em séries, em filmes, é melhor você usar excuse me ou pardon. E outra pergunta, também pode surgir aí no meio das apresentações, é para a pessoa saber o seu nome. E ela vai usar esse mesmo what que a gente usou aí. O what ele quer dizer o que ou qual. E dentro dessa frase, what's your name? Your, a gente já viu, né? Quer dizer seu. Então, what's your name? E a pronúncia é what's your name? A sílaba forte é ne. What's your name? What's your name? Name. Lembra que a boca fecha quando o M aparece no inglês? Name. Inclusive aqui na pronúncia. Então, name. Então, what's your name? Ok. Então, tranquilo? Agora, nós vamos pôr em prática isso aí que a gente acabou de aprender. Então, eu vou falar e você vai responder de acordo com o que está aqui. You quer dizer você e eu, teacher, aqui. Teve uma aqui que eu ainda não expliquei, que é esse and. And quer dizer e. Então, você vai falar, né, aqui nessa frase, my name is, aí você fala o seu nome, and this is my friend, que quer dizer, e esse aqui é o meu amigo. Vamos supor que tem um amigo aí, e você vai apresentar esse amigo para mim, ou uma amiga, tanto faz. Então, é dessa forma aí que a gente faz, tá ok? Então, vamos lá. Hello, what's your name? Excuse me? Oh, nice to meet you. E agora você terminou muito bem. Se tem alguma dúvida de como pronunciar alguma dessas palavras, volta lá no vídeo e veja. Então vamos lá. Agora é a última fase da nossa aula, que é com você. Você vai criar diálogos. Crie diálogos usando o máximo de expressões da aula de hoje. Então você vai usar a sua criatividade e praticar isso aí com alguém, se possível. Então se você tem aquele amigo que sabe falar inglês, pratica com ele pelo WhatsApp, por áudio, por mensagem de texto, enfim, pessoalmente, presencialmente, se isso for possível. E põe em prática esse aprendizado que você teve hoje aqui na aula. E vamos avançando, porque temos muito mais outras aulas para poder aprender mais sobre essa questão da viagem, o que você vai usar na viagem. E para que o seu preset, que é a sua pré-configuração, esteja em dia para fazer essa viagem, tá ok? Então, um grande abraço, fica comigo aqui. Valeu!